Ah, diga haha. Parece coisa de, né? Mas é exatamente isso mesmo. Bora dar um ha mesmo, né? Ha mesmo, de alegria mesmo. Porque Deus é bom. Diga, Deus é bom. E é por isso que nós estamos aqui felizes e contentes, porque Deus é bom. Obrigada, viu? E é isso que a gente tem que fazer mesmo, é dar um ha bem forte mesmo, em casa, em todo o tempo. Não deixar se abater mesmo. Essa é a intenção do inimigo, mas a intenção de Deus é que a gente se alegre nele. Se alegra, meu povo. Paulo já nos dizia, se alegra, meu povo, se alegra. Né? Outra vez eu digo, se alegre. Então, bora para mais esse dia, mais esse culto, que eu creio que vai ser sobrenatural. Eu oro para que o Espírito nos vivifica nessa noite, mais e mais, né? Mais e mais, eu oro pelo poder, eu creio nesse poder. Mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que está aqui. É o mesmo Espírito que está aqui. E é o mesmo Espírito que nos vivifica e nos dá poder e alegria. Eu creio muito nisso, porque há meses atrás eu estava muito triste por uma situação. E esse versículo, ele me tirou. Olha que interessante. Esse versículo, quando eu estava literalmente estudando, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que vivifica. E ele tem esse poder para vivificar a nossa alma, porque às vezes a alma fica abatida. A Bíblia mesmo diz sobre isso, né? A gente vai ver o próprio Jesus chorando. Então, o sentimento às vezes aflora, mas a gente tem a palavra que ela nos vivifica. E eu creio nessa palavra nos vivificando, mais e mais ainda essa noite. Eu creio no poder sobrenatural do Pai, nos restaurando, nos vivificando. E o meu tema é quem crê, chama. Quem crê, chama. Quem crê, chama. E não chama assim, vem. É vem, né? Quem crê, chama. Meu Deus, que mulher bonita. Quem crê, chama. Pela fé, minha gente. Vocês estão comigo? Quem crê, chama. Deus é bom, diga Deus é bom. E Ele está operando agora mesmo em favor das nossas vidas, amém? Eu creio muito nisso. E eu trouxe esse tema porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou chamando as coisas que não existem como se fosse. É exatamente assim que o Senhor nos ensina. Bora, chama. Bora, é para chamar, chama as coisas que ainda não existem. Elas têm que existir. Ai, a gente tem que ficar aqui, vindo fazer a fila aqui, entregando para dirigente do culto. Deixa eu contar meu testemunho hoje. Não é? Tem que ter, imagina, Rita, um culto onde toda hora chega um com um papelzinho contando um testemunho, meu pastor, né? Sobre cura, sobre restauração, sobre casamento, sobre família, sobre, né, Lara? O marido chegou, né? O carro, como vem contando aí, né? O carro chegou, a casa chegou, a chácara chegou, porque a gente chamou, então vem. Então quem crê, chama. E não é chama mastigando milho. Vem. Vem para fora. Vem com autoridade, com ousadia. Vem. Amém? Vocês estão me ouvindo direitinho? Aleluia. Eu quero começar falando, né, desse versículo que realmente eu tenho ruminado. Está lá na NVI, Romanos 4,17. Eu tenho ruminado esse versículo. Esse versículo tem falado muito comigo, tanto ele quanto Romanos, no mesmo livro de Romanos, né? Na mesma carta. E aí Romanos 4,17 vai dizer, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu a saber, Deus, o qual vivifica. Falei certo? Tá certo aí? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu falei NVI, NTLH, então acho que eu escrevi errado. A NTLH vai dizer esse termo aqui, ó, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Tem aí NTLH? É esse? É na área? Olha aí, estou certinho, vocês viram, né?
Ainda bem que tem Rayara para salvar. Mas eu só queria usar esse termo, a palavra é a mesma, mas o termo vivifica. E aí ele falando que chama, ó, que chama, ó lá, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. O Deus, olha isso, o Deus. Aqui já é um ensinamento para nós. Eu sou filha de Deus e Deus habita em mim. Então, a minha forma de agir deve ser da mesma forma, chamando. Diga, chamando. Diga, eu chamo as coisas que não existem. Como se já fosse. Olha aí, como se já fosse. Não é? Eu chamo. E eu, particularmente, estou trabalhando nesse versículo. E a palavra hebraica, eu fiquei curiosa para saber, na palavra, o contexto da palavra, né? Como é chamar no contexto, na palavra hebraica. E é Kara, né? Q-A-R-A. Que tem um significado amplo que inclui chamar, invocar, convidar, gritar. Ó, vou falar aqui de novo. No contexto hebraico, ele está falando que é o contexto de chamar, de gritar, de convidar, de invocar. Olha que extraordinário. E aí tem um texto maravilhoso que traduz bem isso, né? Que exemplifica bem isso. Olha só, agora sim eu acho que é NTLH, viu, amiga, se eu não estiver muito errado. João 11:17 vai começar falando, né? Um texto muito bem conhecido, nosso texto que a gente, né, conhece bem, falando sobre Lázaro, né? Todo mundo conhece esse texto de Lázaro. Mas tem um detalhezinho, aliás, uns 3 detalhes que eu quero trazer foco nesse hoje, é culto de ensino, e eu quero que vocês sigam junto comigo. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Diga 4 dias. Não são 4 horas, gente, é 4 dias. Amém? Olha, e aí estava, já havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. No 21, pulando para o 21, diz: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no 23 diz assim: o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu no 24: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ele fazendo essa pergunta. Ela estava com a visão de que ele ia ressuscitar no último dia. Jesus não estava falando do futuro. Jesus estava falando do agora. Diga agora. Presente. É no presente. Ele estava falando do agora. Ele já sabia o que ia acontecer, já sabia da morte dele, sabia que ele ia ressuscitá-lo, mas todos precisavam acreditar. Por isso que ele perguntou: Marta, você crê que é isso que vai acontecer daqui a alguns minutos? Você crê? Ele estava falando do momento presente, ele não estava falando do futuro, ele não estava falando de quando ele voltasse novamente, não, ele estava falando do momento agora. E ele fala, ó, aí no 33, pulando para o 33, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. E Jesus, no verso 35, diz que Jesus chorou. Eu adoro a Bíblia, porque olha que extraordinário. A Bíblia podia ter omitido isso, podia ou não podia? Não é? Botava Jesus que não sentisse emoção, né? Maravilhoso. Ele sabia que ele tinha morrido e ele sabia que iria ressuscitar. Lá no verso mais acima, se você for meditar, mais acima vai dizer que ele sabia, né? Ele falou, ele está dormindo. Ele estava falando que ele estava morto. Eles pensavam que ele estava falando sobre dormir. Não, ele estava falando que ele estava morto. Ele sabia da morte dele e ele já sabia que iria ressuscitá-lo para a honra e glória do Senhor. O texto mais acima fala sobre isso para exemplificar. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus está mostrando aqui compaixão por aqueles que estavam chorando. Humanidade. Jesus, ele não escondeu a emoção dele. Não vou chorar porque eu sou Jesus, eu sou forte, eu sei que ele vai ressuscitar. Não, gente. Jesus chorou. E a Bíblia poderia ter escondido, não ter colocado isso. Por que eu vou botar que Jesus chorou? Vai parecer um Jesus
fraco. Não, Jesus não é fraco. Ele estava mostrando humanidade para com aqueles que estavam sofrendo a morte de Lázaro. Apesar dele saber que ele ia ressuscitar. Olha a compaixão dele para aquele povo. Ele estava mostrando humanidade, sentimento. Ele estava num corpo mortal. E olha isso. Jesus, ele foi comovido. Diz que no 33 diz, então ficou muito comovido e aflito. Ó, interessante essa palavra, aflito. Ou seja, veio uma aflição sobre o povo. Ele também se entristeceu. Mas ele sabia que a glória de Deus ia operar ali para que o povo cresça. Olha isso. Mas sabe o que eu acho bonito aqui nesse versículo? É que apesar de Jesus chorar, apesar dele ver o povo, em momento nenhum ele duvidou ou retrocedeu. E trazendo para o nosso contexto, a gente pode passar vários desafios. Pode até chorar, pode até estar triste, pode estar aflito. Né? Tem versículo que fala sobre isso, e o próprio Senhor fala, né, que no mundo a gente teria aflições. O que a gente não pode é retroceder e nem duvidar. Nem retroceder e nem duvidar, crendo sempre que o Senhor vai operar. Nem retroceder, nem duvidar, crendo sempre que Ele vai operar. Isso é fato. Trazendo gente, apaixonado com esse livro, quero indicar esse super livro. Não falei para a Rayara, mas Cristo, aquele que cura, eu já venho trabalhando nele, né? E eu só quero trazer um pouquinho sobre o que é tentar sobre dúvida. Deixa eu ver se eu não me... Espera aí, minha gente. Espera aí. Espera aí que eu acho que eu perdi. Aqui eu achei. E aí aqui ele vai fazer uma citação. Deixa eu só parar nesse versículo aqui para fazer uma citação sobre o que é duvidar. E ó, quero que vocês estão comigo? Fica comigo. Eu sei que o corpo às vezes está cansado, mas tenta manter a mente aqui. Uma confissão errada, negativa, nos rebaixa. O que proferimos realmente nos controla. Se a nossa confissão for negativa, ela nos aprisionará. No entanto, se ela for positiva, libertar-nos-á. Muitas pessoas estão sempre compartilhando fracassos e falta de fé. Invariavelmente, elas têm um histórico de confissão negativa. Confessar a falta de fé aumenta a dúvida. Todas as vezes que você confessa ter dúvida e medo, diga dúvida e medo. Gente, isso aqui é sério, é para falar com a gente mesmo. Todas as vezes que eu confesso dúvida e medo, eu confesso a sua fé em Satanás e nego o poder da graça de Deus. Olha isso, todas as vezes que eu confesso que eu estou com dúvida ou que eu estou com medo de tal situação ou de enfrentar algo, eu confesso, olha isso. Olha aí, a gente muda até de paternidade, olha isso. Eu confesso toda vez que você confessa ter dúvida e medo, confessa sua fé em Satanás e nega o poder e a graça de Deus. Olha que extraordinário pensar sobre isso. Espera aí, eu posso estar tremendo de medo, mas não confessa isso, porque quando a gente confessa que está tremendo de medo, a gente nega a graça. Olha aí, vocês estão comigo? Glória a Deus. E aí ele diz assim, ó, quando você duvida, fica preso às suas palavras. Provérbios 6:2 declara, enredastes com as palavras da sua boca, prendeste com a palavra da tua boca. Aí aqui tem um ponto para finalizar. Quando duvidamos da palavra de Deus, é porque cremos em algo contrário a ela. A confissão errada expulsa o Pai e acolhe Satanás. Diga, é forte. É só para vocês interagir comigo, é forte. É que está muito silêncio, é só para interagir. Mas olha que extraordinário a gente pensar sobre isso. Seja qual for a situação, não pode voltar atrás, nem duvidar. E nem dizer, eu estou com medo. Porque o medo, ele é um espírito. A gente já fala muito sobre isso, né, Mauro? O medo é um espírito. Então, eu estou com medo disso. Não fala, vai com medo mesmo. Medo por dentro, por fora, Deus vai na minha frente. Né? Deus vai à frente. Deus está operando, não interessa, eu vou ter um resultado positivo. Eu vou sair daqui com a minha vitória. Eu não sei se eu compartilhei com isso com vocês, mas eu até compartilhei agora à tarde, eu tinha muito desejo de entrar na escola de inglês e através da ponte, né, a ponte Nath, a gente foi parar lá na Samambaia e ela, amiga, vou entrar na escola de inglês, voltar para a escola.
tal dia, terça-feira. Eu falei, eu vou com você. Eu estou tentando essa escola há muito tempo, e eu nunca tive êxito. Mas nesse dia eu falei, não, eu vou com você. E a gente foi aqui na Ceilândia e teve uma negativa. Não tinha mais vaga, não tem jeito. Aí ela falou, tenta na Samambaia. Só para a Nath, porque ela era ex-aluna, tinha chance. Para mim, 0 chance. Chegamos lá, o rapaz foi fazer um teste com ela e me chamou também, e eu fui fazer o teste, né? Foi interessante, o teste é melhor não comentar sobre o teste. O teste foi muito vergonhoso, né? Mas assim, o professor, ele viu a minha força de vontade, não sei se ficou com dó, o que foi, mas eu passei uma vergonha e tanto, mas está tudo bem, eu só segui o fluxo. Eu falei, estou aqui, vamos embora, né? E aí a diretora falou, não, mas não tem vaga, você tenta ir no próximo semestre, na internet, e você tenta e vai tentando. Eu falei, não, eu vou estudar aqui, e eu vou estudar agora. Não, mas não tem vaga. Era a diretora falando, não era a Nath. Eu falei, mas eu vou estudar aqui. Eu percebi que eu ia estudar lá. Eu vou estudar aqui, a minha vaga está aqui. Ela falou, não, mas não tem vaga, você tenta no próximo semestre. Eu falei, não, mas é agora, eu vou estudar aqui e agora, eu não sei como é que vai ser. Aí ela falou assim, vai ter vaga de balcão, se a senhora quiser vir passar a noite, eu vou passar a noite, eu passo o dia, eu passo qualquer coisa, mas eu vou estudar nessa escola. E aí o professor olhou para mim, rapaz, eu estou acreditando em você. Eu falei, pode acreditar, eu vou estudar. Quando começa as aulas, eu vou estar aqui estudando. Menino, pela fé, né? Falando. E aí, de fato, chegou o dia, né, Nath? Eu arrumei, eu fui para dormir. A Nath foi lá para pegar a ceia. E, por fim, estou lá estudando na escola. Na outra semana, eu estava lá e o professor olhou para mim. Aí ele falou, menino, não é que você conseguiu? Eu falei, eu não falei, professor, né, que eu ia estar aqui. E, de fato, eu estou lá muito feliz. E toda vez que eu piso lá, eu falei, olha isso. Foi uma decisão de não retroceder diante de uma informação. Não tem vaga. Querido, não tem vaga para os outros. Tem vaga para nós. Não teve só teve para mim, teve para a Nath, né? E teve para o Cauã. Eu falei, não, ainda colocamos o Cauã na fita, estamos nós dois lá na mesma turma estudando. Então, tem vaga, diz, tem vaga. Diga, Deus abre a porta. Onde não há porta. Diga, para mim tem. Queridos, para nós tem. Sempre tem. E não é a primeira vez que eu vivo isso. Né, de oportunidade de trabalho, de eu ter sido reprovada no processo seletivo. Eu falei, não tem problema, eu vou entrar nessa empresa. Mas se foi reprovada, não tem problema, eu estarei aí nessa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa. E de fato eu entrei na empresa e fui trabalhar, e fiquei 5 anos na empresa extraordinária. Às vezes quando alguma coisa está muito desafiador, é só resistência. E a resistência, ela é feita para quê? Para a gente quebrar. Nada mais. Se você chama e diz que é meu. Eu chamo, é meu. Essa oportunidade é minha. Essa empresa é minha. Eu vou entrar nessa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa. Ou eu vou montar essa empresa. Vai ter resistência? Milhares. Vai ou não vai? Os meninos estão aqui. Milhares. Agora, quem conquista? É quem supera a resistência. A Aline compartilhou algo que eu achei extraordinário. Ela falando de uma colega que compartilhou com ela. E eu falei, meu Deus, é verdade. Gente, pensa aqui comigo. Deixa eu dar um desafio muito difícil aqui para vocês. Se a gente pegar um quilo de feijão e colocar numa panela comum e botar para cozinhar, ou colocar numa panela de pressão, qual a diferença? Vai ser o quê? O tempo. Qual vai ser mais rápido? Qual vai ser mais rápido? Qual vai ser mais rápido? Eu adorei isso, porque quando a gente está passando por pressão, a gente já fica, Senhor, misericórdia, me livra dessa. Querido, a pressão, ela é um trampolim para nos aumentar 100 vezes mais. A pressão, ela é um trampolim para acelerar as coisas. A pressão é um acelerador. Ela é um acelerador de fase. Diga, eu estou sendo acelerado. Eu devo estar numa panela elétrica. Ainda tem a elétrica que acelera mais ainda, né? O processo. Amém? Mas é exatamente para a gente rir mesmo e falar, rapaz, essa pressão aqui, eu tenho certeza, é só para me acelerar e para me colocar em uma posição muito mais elevada. Amém? Eu chamo as coisas que não são. Eu chamo. Vai tudo acontecer, vai ou não vai? Aliás, já aconteceu. Ela só precisa manifestar nos nossos olhos. Deixa eu voltar aqui para esse texto. Não, por que eu estou usando?
Eu quero trazer aqui Jesus olhou, ok. Aqui, só voltando para o texto. Jesus chorou, não foi isso? Onde nós paramos? E Jesus chorou. No verso 36 diz: então as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro. Vejam como ele amava Lázaro. No 37 diz: mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que? Minha gente, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E no 38 vai dizer assim: Jesus ficou outra vez muito comovido. Mais uma vez mostrando a emoção do Senhor. No momento nenhum está falando Jesus escondeu a emoção, chorou escondido, botou uma cara de... Não, está falando que ele chorou, ele sentiu, doeu, né? Mas ele tinha convicção. Por que ele tinha convicção? Porque ele sabe do caráter do Pai. Quando a gente tem convicção do caráter do nosso Pai, a gente sabe que de um jeito ou do outro, doendo, acontecendo agora ou não acontecendo, amanhã, não interessa, a vitória ela é certa. A vitória é certa, diga, a vitória é certa. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra e colocada na entrada. No verso 39 diz: e ele ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã de Maria, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. No 40 diz: eu não lhe disse que se você crê, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço. Gente, isso aqui é uma informação muito, muito importante, porque me ouviste. Convicção de que o Senhor está ouvindo. Jesus, convicção de que o Senhor estava com ele em toda e qualquer circunstância. Essa tem que ser a mesma convicção minha e sua, que o Senhor está conosco todo o tempo. E o verso 42 vai dizer: eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. A convicção dele era certa, ele queria era que o povo ali tivesse uma ativação de poder, de fé. Precisava de uma manifestação para que o povo cresça. Aliás, o povo só cria se visse, né? Então precisava daquela manifestação. Jesus nunca atuava na dúvida, ele tinha certeza do caráter do Pai dele. Nunca atuava, ele sabia que o extraordinário ia acontecer. A multiplicação ia acontecer dos pães e dos peixes, o ressuscitar de Lázaro ia acontecer, o leproso sendo curado, o cego, tudo Deus estava envolvido e ele sabia o que ia acontecer. O resultado final já era certo. Lázaro, aí ele diz no verso 43, depois de dizer isso, 43, depois de dizer isso, gente, me ajuda aí, depois de dizer isso, vala-me Pai, eu sei, muita gente não jantou, depois de dizer isso, deu uma miorada, depois de dizer isso, gritou, o gritar, ele vibra. Tem hora que a gente tem que dar um grito. Tem hora que a gente tem que ativar mesmo o corpo. O corpo, ele tem que sentir. E tem hora que é chamando mesmo, numa atitude: Senhor, me manda isso. Não é uma atitude de miserável, de pedinte, de implorando, mas uma atitude de fé. E ele gritou: Lázaro, venha para fora. Ele falou: Lázaro, vem. Lázaro, vem. Meu Deus, se eu passar uma vergonha aqui, Pai, e ele não vir. Lázaro, vem. Pai, a multidão está me olhando. Lázaro, vem. Meu Deus, já estou suando. Lázaro, vem. Está logo abestado. Não. Ele gritou: Lázaro, venha. Pelo amor de Deus. Tem hora que a gente tem que gritar, algumas coisas precisam manifestar, e eu acredito que seja bem nesse grito aí. Amém? Você vai já preparando seu grito aí, em nome de Jesus. Não me deixa sozinha aqui gritando, gente. Não me deixa. Lázaro, venha. E Lázaro veio. Lázaro vem, Lázaro veio. Tem que vir. Se você der o seu grito chamando, crendo, tem que vir. Nosso pastor ministrou lindamente domingo e ele falou: o mesmo poder que tem
a palavra na boca de Deus, Deus falando a palavra, é o mesmo poder que tem na minha boca, não é? Quando eu falo a palavra crendo, essa palavra com fé, ela tem um poder de fazer acontecer, amém? Aleluia, aleluia. A palavra hebraica para chamar, que significa clamar, invocar, convidar, gritar. Então, quando você for orar, pense, é clamor mesmo. É clamar com firmeza, com decisão, com firmeza no espírito mesmo. E bota força no corpo também. Romanos 4,17, repetindo esse versículo. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. No verso, eu estou lendo na NVI, Romanos 4,17, desculpa, amiga. E o 18 vai dizer assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Olha isso. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito. Assim será a sua descendência. Eu gosto desse versículo 19 que diz: sem se enfraquecer na fé. Sem se enfraquecer na fé. E aí vai dizer: reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Mesma coisa aqui que Jesus, né? Ele sabia que estava morto, sabia que cheirava, já tinha 4 dias, já estava fedendo. Aqui a mesma coisa, Abraão sabia que era velho, sabia que a esposa não tinha mais como ter filhos, ele estava consciente do corpo físico dele. Todo mundo estava consciente, aqui não nega, né? Não foi uma mágica, foram anos crendo, e foram anos e muitos anos. 100 anos é muito tempo, né, minha gente? 100 anos é muito tempo crendo. É ou não é, Mauro? 100 anos. Às vezes a gente fica meio desanimadinho quando as coisas duram 3 meses. Não é, amiga? Tu declara: meu Deus, já tem 3 meses e até agora nada tu fizestes para mim. Querido, 100 anos. 100 anos e já olhando para o corpo já defasadozinho, né? Acabadinho. Então, acabadinho o negócio já estava meio, né? Vocês sabem como é que é. Não é? A gente vai percebendo, já vai chegando nos 50, você já vendo: meu Deus, Senhor, me ajuda, me sustenta, me eleva, me capacita. Como que é que o pastor orou aquele dia? Eu sou altamente favorecido, ricamente, plenamente conservado. Me conserva, me conserva, me conserva. Agora você imagina 100 anos, bota mais 50 aí, ô Rita. Você vai estar com a Rita pesando, 100 anos está puxando ferro na academia, né? Diga amém, amiga, né? E ali, o nosso querido, né? Eu não sei como que é ele no CrossFit, é um negócio esquisito também. Então, vocês podem acrescentar mais 50, acho que eles não vai, né? Mas aqui está falando de 100 anos e ele já estava consciente do corpo, sem vitalidade. Olha isso. Pois já estava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. O verso 20 vai dizer: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória. E deu glória. 3 pontos aqui que eu coloquei para a gente pensar e pensar sempre nesses 3 pontos. O primeiro ponto é acreditar. E ponto final. Como é que é? Prego batido? Né, Mauro? Xalão. Prego batido, ponto virado. Pronto, eu vou acreditar. Rapaz, já tem tantos anos esperando esse varão valoroso. Sangue. Continua firme. Não é? Sem perder a fé. Não duvide. Outro ponto aqui. Então, acreditar. Não duvide. Segundo ponto. E o terceiro ponto, agradeça. Não tem para onde a gente correr, a nossa vida de fé é essa, precisa acreditar, não duvidar. Quando duvida, mude paternidade. Olha isso, quando você duvida, você está duvidando do potencial de Deus de realizar aquilo que você está crendo tanto. Não duvide, 3 pontos aqui: acreditar, não duvidar e agradecer. Amém? Vocês estão comigo? E aí é lógico, eu quero trazer um testemunho da Aimee Semple McPherson, perdão. Uma pregadora, muito dos tempos de 1800,
ela queria muito construir uma igreja. E ela orou pedindo a Deus essa igreja. Só que ela pensou em algo muito grandioso, muito majestoso, na cidade de Los Angeles. O problema é que o que ela imaginava não comportava com o que ela tinha. Ela tinha $5.000, que na época era algum dinheiro, mas não era nada comparado ao que ela pensava, que era muito grandioso. E aí ela chega na construtora, vamos pensar aqui que hoje que você vai construir uma casa, você está com R$5.000, vamos pensar, sei lá, vamos botar R$20.000, R$30.000 por aí. E ela chega na construtora e ela fala, eu quero fazer isso, e o que eu tenho é $5.000. A construtora olha para ela e diz, com isso aqui, e ela fala, o que eu posso fazer com isso aí? Não, com isso aqui só dá para você abrir o buraco. A gente só vai abrir o buraco. Não dá nem para fazer a fundação, é só arranca a terra, né? Para começar ali a fundação. Querida, essa mulher podia ter pego esses 5.000 e voltado para casa. Falado, Senhor, querer eu quero, mas eu não posso. Querer eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Querer eu posso, mas as coisas não estão fácil. Querer eu quero, mas o país não está me ajudando. Querer eu quero, mas quem sou eu? Eu acho que eu estou sonhando demais. Ela poderia ter indagado tudo isso, falado tudo isso. Senhor, se o Senhor prover mais, eu volto. Não. Ela falou, então abre o buraco, que o meu Deus vai encher. Queridos, eu quero que você fique com essa informação. Às vezes Deus ele só está querendo uma atitude. Sabe qual é o maior desafio para nós? É que a gente quer tudo. Né? Se eu quero construir uma casa, é 500 mil, eu quero ter os 500 mil na mão para construir. É mais fácil, não preciso nem exercer fé, não é? Já estou com os 500 mil, vou lá e construo. Mas não é assim. E às vezes você tem 2.000 para começar uma casa de 500. Pois comece. Hoje chegou uma amiga minha, toda feliz, ela lá na porta da minha casa, ela, amiga, quando eu olhei para fora, era um carro, ela comprou o carro. Ela, amiga, foi Jesus. Eu falei, eu tenho certeza que foi Jesus. E ela foi me contar justamente. Ela, amiga, não tinha dinheiro. Eu falei, eu sei, eu conheço a situação dela. Ela falou, amiga, eu falei, Senhor, eu preciso de um carro. E aí ela disse que chegou para uma amiga dela e fez uma proposta. Amiga, eu quero comprar seu carro. E a amiga dela, quanto você tem? Amiga, quanto você tem? Eu tenho R$1.000. E como é que você vai pagar? 1.000, eu tenho 1.000. E aí depois você parcela aí um monte de vezes. Então tá bom, o carro é seu. Ela poderia pensar, não, eu vou juntar todo o valor até eu ter. Estava certo. Mas sabe, ela decidiu pedir a Deus, ela estava precisando muito. E com R$1.000 ela chegou na porta da minha casa hoje com o carro. Às vezes você fica esperando ter dinheiro para fazer as coisas acontecer. Aí não acontece, porque aí você não se move em fé, porque você está esperando aquela quantia chegar para mover. Vocês concordam comigo? Deus precisa é só um passo de fé. Eu lembro que eu comecei uma reforma doida lá na minha casa. A reforma, eu tinha 2.000, eu tenho 2.000 para começar uma reforma, que ela foi quase, 30.000 na época. Eu tinha 2. Deus está só esperando um passo de fé. Uma atitude. Um passo de cada vez. Diga um passo de cada vez. A gente fica esperando ter o currículo pronto, o dinheiro na conta, tudo funcionando perfeitamente. Você assim não precisava nem vir, nem orar, nem falar fé, fica só esperando isso aí. Mas se você quer viver uma vida de fé, vai com o que tem. Amém? É lógico que a gente precisa de planejamento, não é endividamento nem nada. Mas você tem uma instrução, rapaz, eu preciso de um negócio aqui, eu tenho 2.000, eu vou lá ver isso aí. Eu vou lá fazer a proposta, parece doido. Igual ela falou, rapaz, é doido, essa mulher é doida mesmo. E a mulher falou, não, tá bom, pode pegar o carro é seu. E ela já chegou dirigindo o carro lá. Se ela não tivesse tido essa atitude, R$1.000 ela ia gastar e pronto. E não estaria com o carro. R$1.000 ela comprou um carro. Chegou hoje, agora, antes de vir para o culto. Ela chegou e eu fiquei muito feliz, que é uma pessoa maravilhosa. Estava sofrendo andando a pé. Ela falou, não, chega de andar a pé, eu vou comprar um carro. Eu tenho R$1.000 e é com esse dinheiro que eu vou comprar um carro. E pronto, acabou. E foi do jeito que ela queria, sem financiar, sem juros, sem nada. O que você quer? Por que você não chama? Por que não toma atitude? O que você tem no bolso?
R$100. Vai com 100 mesmo. Deus proverá, né? E aí a Aimee, ela falou, pois abra o buraco, porque o meu Deus vai encher. Rai, coloca a imagem para mim. Querido, essa igreja, ela é a igreja chamada Templo dos Anjos. Ela fica em Los Angeles. É um dos monumentos mais lindos de Los Angeles. Porque uma mulher decidiu acreditar, não no que tinha, mas no Pai. Olha isso. Ela não esperou ter milhares de dólares para construir uma igreja. Ela começou com o que ela tinha. Ela deu um passo de fé. Pois abre esse buraco aí, Deus vai encher. O dinheiro vai chegar, Deus vai prover. Olha aí. Se a intenção é de Deus, Deus não vai envergonhar. E o coração está decidido a fazer. Olha para isso. Você sabe que eu creio que... Olha, viu, pastor? Eu creio bem nisso acontecendo aí. Às vezes a gente fica esperando, não, quando tiver, é 1 milhão para construir, é 2 milhões. Não, gente. O que começou foi os 5 mil, foi o passo de fé, que ela deu. Foi o passo de fé. Olha essa igreja, olha isso. E está lá, quando vocês forem em Los Angeles, passa lá para visitar. Nossa, glória a Deus. Quando vocês forem em Los Angeles, passa lá para visitar. Diga, eu tomo posse. Eu recebo. Diga, eu vou. Ai, Jesus, nós vamos, adorei. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que me ressuscitou há dias atrás. Às vezes você não está morto fisicamente, mas está morto emocionalmente. O mesmo Espírito que ressuscitou dos mortos é o mesmo que está ressuscitando minha empresa, é o mesmo que ressuscita a sua empresa, o seu negócio. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que vivifica seu casamento. É o mesmo que vivifica seus filhos, seus relacionamentos, sua família, sua empresa. É o mesmo Espírito. Então é esse mesmo que a gente chama. O que a gente quer, a gente chama. E aí, como a gente aprendeu ontem, né, Rita? A gente precisa praticar. Só ouvir não adianta. Nós vamos agora para um louvor com o nosso querido que está aqui liderando o louvor. Quero convidar vocês para o louvor e ficar de pé. E nós vamos chamar o Mauro. Eu ia falar que ele está dirigindo o culto e ele também está dirigindo o louvor. Porque é assim, né? É assim, mas daqui a pouco é orquestra, né? Ele está conduzindo aí orquestra, né? Né, Nath? Quem está no louvor? Quem está no louvor aí para a gente louvar? Quem não está, vem a Bia, né? Venha, Bia. Aleluia. Queridos, e nós vamos chamar. Nós vamos chamar agora. Agora é a hora da gente acordar e chamar. Você vai chamar aquilo que está paralisado, aquilo que você já tinha até desistido. Estava engavetado. Carlene, tem uma plantinha lá engavetada, porque não tem dinheiro. Ele não é sobre o nosso dinheiro, é sobre o de Deus. Não é sobre a nossa força, é sobre a força do Altíssimo. Não é sobre o que eu posso fazer, ou o meu currículo, não é sobre você. Não é nada sobre a gente. É para que o Senhor mostre a glória dele através da nossa vida. É justamente para você falar, rapaz, eu era incapaz de entrar nessa empresa. Deus me colocou aqui. Rapaz, eu era incapaz de estar com um carro. Vocês viram aquele carro lá fora? Não é o meu não, da GCN. Vocês viram? Mas de repente você vai falar, rapaz, eu era incapaz, né? Eu não tinha condições. Meu Deus, só pode ser Deus. Olha, eu não tinha condição de morar nessa casa. Eu vim na fé e Deus me trouxe para essa casa. Não é sobre a sua capacidade. Amém? É sobre a capacidade do Senhor. Ó, meus filhos não estavam na igreja, estavam tocando terror no mundo. Agora estão tocando o som do louvor aqui na igreja. Não é sobre o que nós podemos fazer, porque se é sobre o que nós podemos fazer, não vai fazer nada. Mas é sobre o que o Pai pode fazer em nós e através de nós. Então, em nome de Jesus, você vai abrir a sua boca e é com fé. E não fica com vergonha de ninguém não, porque também não vai... O do lado não vai pagar a sua conta. Mas o Deus que você chama, as coisas que não são como se existisse, vai acontecer. Você se movimenta do jeito que quiser, mas você vai chamar aí agora. É o marido que você quer, os filhos na igreja, é um casamento restaurado, viagens internacionais, uma casa nova,
filhos chegando, gravidez, seja o que for, você vai chamar. E nós vamos chamar junto, vamos orar e vamos chamar junto. O louvor, não sei nem qual é a música que vai, mas conduz aí, meu filho. Eu quero uma música que a gente chama, que tenha fé, amém? Mas bora lá. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, eu chamo. Pai, eu chamo agora. Pai, eu chamo agora. Eu chamo agora. Eduardo, venha para fora. Eduardo, venha para fora. Eduardo, venha para fora. A minha empresa ressuscitando, venha para fora. Filhos, servindo a igreja, que venha para fora. Um novo templo para a nossa igreja. Eu chamo um novo templo. Eu chamo um centro de cura. Eu chamo um centro de cura. Eu chamo um novo prédio. Eu chamo essa escola Rema. Eu chamo um estacionamento grande. Eu chamo um templo para mais de 3.000 membros. Eu chamo a minha família servindo ao Senhor aqui com alegria. Eu chamo a minha família curada. Eu chamo a prosperidade mais do que suficiente. Eu chamo um salário sobrenaturalmente extraordinário. Eu chamo novas portas de oportunidade. Eu chamo toda a minha parentela servindo ao Senhor, rendida ao Senhor. Eu chamo novos membros para a nossa igreja. Eu chamo homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Eu chamo milionários para essa igreja. Eu chamo homens e mulheres comprometidos com a palavra. Eu chamo carro zero para todos aqui na nossa igreja. Eu chamo casa nova. Eu chamo viagens internacionais. Eu chamo homecoming. Eu chamo casamentos aqui para as mulheres que estão orando. Mulheres com o coração comprometido com o Senhor. Eu chamo maridos extraordinários. Homens comprometidos com a palavra do Senhor. Eu chamo jovens comprometidos com a tua palavra. Eu chamo ministros acesos. Eu chamo a nova unção. Eu chamo um novo tempo de operação. Eu chamo um novo movimento. Eu chamo um tempo de vivificação. Eu chamo cada um aqui sendo vivificado. Eu chamo um novo tempo, uma nova estação, uma nova unção. Eu chamo em nome de Jesus. Eu chamo, Eduardo, venha para fora. Eu chamo filhos que estão fora dessa igreja retomando. Filhos que estão fora do propósito retomando para o seu posicionamento. Eu chamo os filhos de membros daqui da nossa igreja sentando nessas cadeiras com o coração contrito. Eu chamo conversões extraordinárias. Homens e mulheres rendidos, jovens tendo experiências com o Senhor. Eu chamo portas de oportunidade. Eu chamo empresas se levantando na nossa igreja. Eu chamo empresas novas se levantando na nossa empresa. Eu chamo novas ideias. Eu chamo os empreendedores aqui crescendo e prosperando. Eu chamo empresas milionárias. Eu chamo cura se manifestando. Ora pra cá, xerei, barabalabachei. Live, que barra. Oh, aleluia. Arabra cataraba xererelei. Ora bra 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 bra. Eso bra dar calaba xeretarama rachei. Eu chamo cadeirantes se levantando aqui na frente. Eu chamo doentes entrando aqui se levantando, sendo vivificados na alma, depressivos sendo curados. Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres com pensamentos suicidas sendo curados, transformados e libertos. Mulheres que estão em cativeiros emocionais curadas. Eu chamo testemunhos grandiosos para a nossa igreja. Eu chamo testemunhos novos. Eu chamo Rayane de pé. Eu chamo Rayane correndo nessa igreja. Eu chamo a Ruth de volta para o culto. Eu chamo todos que estão em situação de enfermidade, retomando as suas atividades normalmente.
Curas divinas se manifestando em todos. Eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo. Arabra xererererererere. Arabra brabra xerererererere. Orabra cataraba xela balaba xei. Chama, querido, chama a sua empresa. Chama a restauração de sua família. Chama a restauração do seu casamento. Chama seu marido, chama sua esposa, chama seus filhos, chama os futuros genros, as futuras noras, chama as viagens internacionais, chama a sua casa nova, chama seus armários, chama sua geladeira, chama o que for, mas chama, não fica de boca fechada, chama, em nome de Jesus, chama seu marido para congregar, chama. Meu marido vai estar do meu lado congregando. Meu filho não vai mais ter prazer no mundo. Meu filho não vai ter mais prazer no mundo. Minha filha não vai ter prazer no mundo. Ei, você não vai vir mais para a igreja sozinho. Seu marido vai vir com você. Chama seu marido. Ele vai ser mais crente que você. Você não vai ficar andando mais sozinho. Chama a sua empresa, levanta a sua empresa em oração agora, em nome de Jesus. Chama. Grandes contratos, assinando contratos, se veja assinando contratos, se veja a sua empresa expandindo para outros setores, se veja a sua empresa se multiplicando em Brasília ou fora dela. Chama, em nome de Jesus. Vai acontecer, já aconteceu, já está feito. Eu chamo, Pai, famílias que estavam congregando aqui e saíram e estão desigrejadas. Eu chamo essas famílias. Eu chamo pessoas com caráter, com coração pronto para servir e saíram por engano. Eu chamo essas famílias. Eu chamo esses jovens que saíram. Eu chamo famílias que saíram da nossa igreja retomando. Eu chamo. Elai begederia do bagadaramache. Ele alabasherere. Alamacataramache. Alabashe. Queridos, os anjos em Dotã, eles já estavam em pé. Eles estavam postos de pé. Mas o servo de Ezequiel, o servo de Eliseu, me perdoa, ele não estava enxergando. Ele só via o exército que estava vindo contra eles. E o exército era enorme. Mas Eliseu, ele via além. Ele via com os olhos da fé e ele sabia o exército de fogo que estava pronto para protegê-los. E ele só falou: Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. Estava manifesto. Os anjos já estavam presentes. Já estava lá. Ou seja, a situação já está pronta para você. Já está pronta. Às vezes um convite seu já está selado. Aliás, um convite. Querido, os anjos já estavam lá. A situação já estava lá. Abre os olhos para que ele veja. Abre os olhos para que ele veja. Senhor, abre os nossos olhos para a gente ver. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja. Essa foi. Ele já estava pronto. Só estava esperando uma fala. Só estava esperando um movimento seu para fechar um contrato. Só está esperando uma decisão sua. Estava pronto. Os anjos já estão a posto. A situação já está resolvida. Já está tudo resolvido.
Já está resolvido. Você fica só nessa posição de acreditar e de agradecer. Abraão, ele não duvidou e ele se manteve agradecendo. Ele se manteve agradecendo. Ele não duvidou. E ele manteve um posicionamento. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé, dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Ezequiel, quando teve a experiência com o Senhor, feche com isso. Quando ele teve a experiência, o Espírito levou ele àquele vale de ossos secos. Veja isso, o que ele via. Ezequiel, o que você está vendo? Era uma visão. O que você está vendo? Eu vejo ossos secos. Então diga a esses ossos, ouça a palavra do Senhor e então eles voltarão a viver. Ossos, querido, se Deus estava falando para Ezequiel ali numa visão, para ele conversar com os ossos e para ele falar, ossos, você está ouvindo a palavra, volte a viver. O que é que não pode voltar a viver, amiga? Ei, o que é que não pode voltar a viver? Se o Senhor estava falando para ele dar ordem para os ossos. Tudo tem voz, você dá ordem. Você está ouvindo, você dá ordem. Você chama as coisas que não são como já se fosse. Você chama a manifestação de cura, amém? Você impõe as mãos e cura vai ser. Não interessa o que o médico diz, amém? Você tem mais poder, você tem autoridade. Maior que está em você, Deus. Maior que está em você. Maior, você tem a mais autoridade do que qualquer papel, exame. Você tem mais autoridade. Se levanta, autoridade, chama. Saúde manifesta. Sanidade manifesta. Chama em nome de Jesus. Você sabe o poder da sua fé. Você opera nela em nome de Jesus. Chamando as coisas que não são como já se fosse. Em nome de Jesus. Amém? E para a gente finalizar. Aleluia. Pai, obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Eu declaro vitória, vitória, vitória. Declara comigo. Vitória, vitória, vitória. Declara vitória, vitória, vitória. Sobre essa situação. Vitória, vitória, vitória. Sobre essa situação. Vitória, vitória, vitória. Sobre essa situação, ei diabo. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Amém? Você crê? Essa é a palavra de hoje. Vitória, vitória, vitória. Amém? Glória a Deus, Pai. Obrigado por esse tempo e nós cremos em vitória, vitória, vitória. Eu verei grandes manifestações, grandes testemunhos. Amém? Olá, que bom que você acompanhou esta poderosa ministração até o final. Eu creio que ela gerou algo aí no seu coração. Caso você ainda não tenha confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eu te convido a fazer parte desta família. A palavra de Deus diz, lá na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a boca você confessar e com o coração você crer, você será salvo. Dessa forma, você pode fazer comigo a seguinte oração. Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz em meu lugar. Creio que Ele ressuscitou para a minha salvação. Creio que Ele é o único caminho que me leva novamente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Caso você tenha feito esta oração, eu peço que você clique no link logo abaixo e preencha o formulário que em breve entraremos em contato com você.